Tá, nossa aula está sendo gravada. Tomara. Ah, um bom dia para todos. Desculpe, eu não dei bom dia para todos. É que eu entrei cedo, eu e o Marcos aqui, a Lidiane, que a gente chegou um pouco e a gente começou a conversar. Ah, tá desativada? Tá, poxa, desativei sem querer. Bom dia então a todos, tá? Tudo bem? Tá, eu comecei aqui, cheguei, o pessoal foi entrando e a gente foi entrando numa coisa. Então, eu vou deixando uma coisa. Fui perguntando se todos aqui já têm já um contato com o seu orientador de TCC e já está, na verdade, se preparando para o seminário, tá? O Marcos colocou que vocês tiveram uma disciplina de metodologia, então você já tem um esqueleto pronto, assim, mais ou menos. Mas vocês têm que entender que o tempo é muito curto. Só esse esqueleto não vai ajudar muita coisa a vocês com o TCC, que é em formato de artigo. Tá? Então, vocês têm que mandar para eles, têm que configurar em formato de um artigo, tá entendendo? Esse esqueleto que vocês têm e começar a discutir com eles como vocês vão modulando isso em forma de completar um artigo científico para todos, tá? Outra, eu coloquei aqui a minha intenção, na verdade, de publicar os 6 que eu estou coordenando, que eu estou orientando. Apesar que 3 entraram em contato comigo, uma aluna está realmente bem adiantada, está um pouco adiantada e a gente está trocando bola, né? Porque joga para mim, joga para ela, joga para mim, joga para ela, tá? Mas os outros 5.000 estão tudo parado. 3 nem entraram em contato comigo, do meu e-mail que eu mandei. Olha que eu provoquei, que o aluno que tem que entrar em contato comigo, não é eu ter que ficar provocando. Aí a coisa tá meio complicada, né? Tá? Vocês são orientandos. Eu sou orientador. Vocês como docente, eu acredito que muitos aqui vão fazer mestrado, doutorado e vão entender isso. Eu estou jogando o maior limpo do mundo. O orientando, ele entra dentro do processo do orientador. Não é o orientador que entra no processo do orientando. No caso dos cursos de especialização, são diferentes porque são várias vertentes e a gente vai, na verdade, aceitando os trabalhos fora um pouco até da nossa área de atuação, de pesquisa. Mas isso aí é outro detalhe. Eu só gostaria de falar para vocês que eu estava comentando para alguns que entraram aqui, eu gostaria que vocês entendessem que há uma necessidade de produção científica. Ah, por que eu vou produzir? Por que eu vou publicar? Moçada, publicar porque vocês vão entrar em processo seletivo. Seja através para emprego, seja através. Vai ter a prova nacional, já falei para vocês, vão ter a prova nacional de docência. Eu não sei se a Prefeitura de Maceió, o Estado de, a Secretaria de Estadual entrou nessa. Mas vai ser a prova, vai ser agora em outubro, aonde ela vai ser junta com a prova do ENAD. Então, os alunos de licenciatura que estão se formando, que vão fazer a prova do ENAD, aqueles que já fizeram o ENAD, e vocês todos que já fizeram o ENAD já estão formados, vocês podem fazer a prova. E a prova vai ser um dos quesitos, tá? Para que cada prefeitura, cada secretaria estadual, municipal, contrate vocês. Não é que a prova vai ser. Aí cada secretaria vai definir o que vai usar daquela nota. Vocês não vão escutar propaganda, vocês vão ver isso aí. E na hora da seleção, preciso de produção científica. E nos últimos 3 anos. Ah, eu fiz um artigo na minha graduação. Já era. Nem conta. É nos últimos 3 anos. A partir da análise. Botam isso na cabeça. Vocês fazem trabalhos maravilhosos dentro da escola, vocês fazem projetos, vocês, na verdade, participam de projetos, vocês, na verdade, veem várias ideias e situações dentro da escola de vocês. E por que não escrever isso? É lógico que muitas revistas não aceitam artigo de graduados, nem de especialista.
Muitas da revista querem um doutor para um dos autores, coautor, o autor, seja um doutor. Isso aí vocês vão ter um probleminha, tá entendendo? Mas eu acredito que vocês possam arranjar. Porque hoje todos os doutores precisam de produção científica. Preciso. Aí vocês falam assim, ah, mas professor, porque o senhor quer que seja produzido os seus seis, que todos os seus seis sejam publicados, colocados em apreciação? Porque para mim também é interessante a produção para mim. Não vou negar para vocês. Ah, porque eu quero ser bonzinho, porque eu quero tal. Não, também, porque eu também quero ver os trabalhos das pessoas fazendo ciências, jogando para o mundo, e o mundo modificando, transformando isso. Isso é ciência, moçada. E melhorando aquilo que vocês produzem. Eu fiz de uma forma, outro enxergou de outra forma, vai fazer de outra forma, e assim a gente vai trabalhando esse mundo. Essas são as publicações, tá? Então, procurem o seu orientador. Ó, o seminário era agora, dia 24. Qual de vocês aqui entrou em contato com o seu orientador? Vamos botar a mão na consciência. Qual de vocês aqui apresentaram o PowerPoint para apresentar lá para a banca? Que vai ser uma banca que vai analisar o trabalho de vocês. Qual de vocês fizeram o PowerPoint? Qual de vocês fizeram porque no seminário é só apresentar a ideia. Então um PowerPoint, tá entendendo? Onde você coloca, na verdade, o objetivo, a justificativa, né? Uma introdução, a justificativa, uns aportes teóricos, né? Iniciais, né? Lógico, como é um esboço, alguns autores que estão baseados, estão dentro. Mas isso eles vão, deve dar o tempo, né, para vocês, o professor João deve comunicar a vocês o tempo que vocês vão ter de apresentação, e vocês têm que fazer um PowerPoint. E, logicamente, o co-orientador de vocês tem que estar ciente disso. O coordenador veio me perguntar, eu falei, olha, eu estou com 6 orientandos. Ele me perguntou isso anteontem. Estou com 6 orientandos. Dos 6 eu provoquei, mandei troço, só 3 me responderam e um está me acompanhando até hoje. Os outros não tem nem saber como é que estão. Como é que vai fazer isso? Tá entendendo? É complicado. E vocês para entrar, porque vai ser uma mini banca. Vocês têm que entender que esse seminário vai ser uma. Eu acho uma ideia excelente da UAB do coordenador. Excelente. Porque vocês vão ter a ideia de como vocês vão apresentar o TCC de vocês. E essa banca vai comentar e colocar pontos para que vocês melhorem ou que vocês dêem continuidade ao trabalho de vocês. Mas esse esqueleto, ó, estou falando para o Marco, mas é para todos, porque eu iniciei a conversa com o Marco. Mas, Marcos, esse esboço que você tem, ele tem que estar um pouco estruturado já, tá? Com uma perspectiva de um aporte teórico, uma teoria, entendeu? Onde você está se embasando essa tua temática, tá entendendo? Tá? A tua metodologia, tá? Qual é a tua metodologia? Se você vai fazer pesquisa de campo, se você vai fazer entrevista, qual é o instrumento que você pretende? Se é a entrevista ou um questionário, tá? Com quem você vai fazer, a tua perspectiva. É claro que tudo pode mudar, até o título pode mudar, tá? Mas, na verdade, você tem que ter um horizonte, um caminho a seguir. Então, por favor, entre em contato com seus orientadores. Mande para ele. Transforme esse esboço que vocês fizeram em metodologia, não sei como é que vocês fizeram, num suporte. Se fosse comigo, eu mandava ela fazer logo um suporte de artigo, entendeu? Título, autores, já botar o nome do orientador que vocês escolheram, resumo, palavra-chave, abstract, introdução, fundamentação, já começava para arrebentar. Que hoje a gente não tem tempo, moçada. Tá legal?
Vocês aqui eu estou falando porque é muito fácil eu ficar falando, vamos construir, mas pô, todo mundo aqui trabalha, todo mundo sabe que é difícil fazer, tá? Então, por favor, entre em contato com o seu orientador, tá? Mande para ele uns bolsos lá no formato, tá entendendo? E quando estiver perto do seminário, faça um PowerPoint, tá? Bem simples, introdução, os objetivos, justificativa, metodologia. Não precisa de resultados, porque vocês não fizeram ainda, não concluíram, tá entendendo? Tá? E uma apresentação simples para que ele possa dar uma olhada e dar uma consertada para que vocês apresentem no seminário e fiquem aptos para receber a certificação de vocês, entendeu? Tá? Mas vamos lá, moçada, acho que eu já falei muito, gastei aí mais de 10 minutos falando sobre, mas eu acho isso muito importante, tá? Eu estou com problema com meus orientandos, eu acredito que todos os outros professores estão com problema com seus orientandos. Claro que alguns estão correndo atrás, tá? Mais adiantado, mas adiante, bicho, converse com o seu orientador, bote ele, vamos publicar, só está vendo relevância, a temática, você vê importância na temática, entendeu? Tá? É, podemos publicar, entendeu? Pôr numa revista. Tá? Hoje você tem infinidade de revistas, pode ser pagas, não pagas, entendeu? Tá? Mas o importante é publicar, tá entendendo? Aí é um contato entre vocês, tá entendendo? Tá? Eu estou finalizando agora, eu tive 9 orientações no CLIND, no curso de licenciatura indígena, e eu estou finalizando agora um livro. Tá? Eu vou pegar as 9 mais uma que eu tinha desistido da pessoa, que a pessoa estava comigo. E vou pegar essas 10 publicações e vou fazer de capítulo de livro uma organização. Aí vocês perguntam, pô, professor, o senhor vai fazer, está tendo trabalho e tal? Produção, meu querido, produção científica. Temos que ter produção científica, tá? É bom para o aluno, bom para o professor, organizador, é bom para o curso, é bom para o curso, para o programa, para a UAB, para a UNEAL, é bom para todo mundo. Produção científica é para todos, tá? Todos, tá? Vamos lá, Rosicleide, quer falar alguma coisa, por favor? Bom dia. O professor, sobre o orientador que o senhor está falando aí, seria no caso já para esse seminário, é? É para esse seminário. Vocês não foram escolhidos o orientador de vocês, não? Pelo menos eu não escolhi, não. Até agora eu não escolhi nenhum orientador, não. Rapaz, Rosicleide corra atrás. Moçada, todo mundo tem um orientador aí, não tem ou não? A turma de vocês não tem, não? Não, a Mais ou turma, menos. ele só não Hum. escolheu a turma do trabalho. Ah, então, então veja com a coordenação aí, tá? Mas tudo bem, tô dando diálogo, tô dando. Ricardo, quer falar alguma coisa, Ricardo? Professor, bom dia pessoal. Veja só, professor, é, a gente está finalizando o primeiro semestre do curso. Ah, vocês estão no A gente primeiro tem que semestre, diga. nessa situação do TCC, porque é aquela coisa, quem já passou pela graduação sabe o quanto é trabalhoso fazer um TCC em uma instituição pública. Entra a questão de orientação, ainda entrar em concordância com o tema, se o tema é viável. Então, ou seja, é um processo que demora e exige muito, principalmente nas correções, nas citações, é um monte de referências que deve estar, ter ligação. Então, ou seja, a gente está nessa carência muito forte, a qual a instituição ainda não determinou nenhum momento para a gente ter essa exposição. Na metodologia científica que teve, a gente viu um,
uma rápida pincelada, mas não houve uma firmeza na questão de orientadores. Então a gente está nessa, professor. A gente está buscando, aguardando, sempre relembrando a instituição, mas a gente sabe que se chegar a um determinado momento que isso fique pouco perto do final do curso, eu acredito que boa parte dos colegas vai ter uma grande dificuldade para dar a expectativa que a própria instituição está esperando nós. É que nem o caso do simpósio. Eu sou um dos que não vou querer me apresentar no simpósio. Por quê? Para eu me apresentar no simpósio, eu posso ter ideias, eu posso ter um pré-projeto, mas eu não tenho nenhum orientador, pré-orientador, posso assim dizer, que possa olhar e dizer, Ricardo, vamos melhorar isso? Ricardo, vamos aperfeiçoar mais isso? Então, ou seja, eu acredito que esse simpósio ficaria mais interessante se tivesse um pré-orientador para experimentar os colegas de aula, de sala, e juntamente entrar já num ritmo de pensamentos para saber lidar. Então, para mim, no meu ponto de vista, para mim, eu não falo para os colegas, simpósio eu não vou participar por conta dessa carência da instituição. Então, eu vou preferir participar do simpósio como ouvinte, mas não como participante, devido a essa situação. Não, Ricardo, eu te concordo contigo plenamente, entendeu? E turma, eu peço até desculpa para vocês que não é essa turma então que vai passar do seminário, entendeu? Deve ser a outra turma mais adiantada. Mas tudo que eu falei para vocês é válido. Ricardo, com relação ao que eu estou falando para vocês, eu acho que você está corretíssimo. Eu acho que você tem que ter orientação para botar o que você pensa, a tua temática, que é o contexto todo, que desenvolve dentro de um título, tá? Ela tem que passar por um orientador para que você veja os teus caminhos, qual é o teu caminho direitinho. Concordo plenamente. Agora, só um detalhe que eu só reafirmo para você, tá? Se o simpósio, na verdade, se você tem uma ideia pelo que você fala, eu vejo que você, pela tua fala, você tem um aporte científico, você entende um pouco dos contextos, das questões de um artigo científico, como ele tem que ser, as normatizações, o que tem que ter. Eu acho que se o simpósio aceita você sem orientador, tá? Ou pelo menos um resumo, eu acharia que, na minha concepção, você poderia se esforçar um pouquinho e apresentar a tua ideia. Tá entendendo? Pronto. Apresentava a tua ideia, entendeu? Tá? E pronto. E deixa a tua ideia lá no simpósio. Tá? E depois fortalecesse ela com um orientador. Agora eu vou deixar uma coisa bem clara. Quando você coloca essa questão da questão pública, a gente está tendo dificuldade agora porque vocês são muitos. E somos poucos professores dentro da UAB. Tá entendendo? Olha só, falaram que a gente tinha que ter no mínimo 5 orientandos. Depois passaram para 10 orientandos. Eu falei que eu não posso pegar 10 no momento. Tá entendendo? Então eu fiquei com 6. Tá entendendo? Então é complicado. Porque falta professor e é muito orientador. Você sabe o que é orientar 6 trabalhos, 10 trabalhos? É muita coisa. Acho que você, do jeito que você falou, você entende como é também para nós. Tá entendendo? Então fica complicado. Tá? Mas a minha orientação para você é o seguinte: eu entraria no simpósio se você pudesse apresentar o trabalho só você. Se não tivesse que ter um orientador ou ter um doutor, um mestre junto contigo. Se não, eu apresentaria a tua proposta sim. Porque é uma proposta, é um esboço, é um projeto. E um projeto, ele é flexível, ele ainda está ainda em formação e pode ser. Mas é a minha coisa. Eu não perderia se você tem convicção desse teu projeto, se você acha que esse projeto tem relevância, se você tem,
eu apresentaria, ou mandaria para outro professor para tentar só dar uma olhadinha, mesmo ele não sendo orientador, só para ele dar uma lida, entendeu? E apresentaria. Essa é a minha opinião, tá, Ricardo? Tá? Mas concordo com tudo que você falou, tá legal? João, fala, vamos lá, João, tá? João, quer falar? Bom dia. Bom dia. Sim, professor. Eu entrei, né? O professor já estava comentando sobre, e eu acho muito válido tudo que o professor disse referente à questão do mundo acadêmico no contexto de publicações, inclusive. Só que, no meu caso específico, né? Eu estava um pouco desorientado referente à pós no contexto de atividades, e disciplinas e muitas outras coisas. Nós temos o simpósio, né, que o colega Ricardo falou. Essa disciplina ela havia começado em abril, se eu não me engano, aí tinha lá as orientações. Aí eu não me atentei, acabei perdendo os prazos referente a isso, e aí ela retornou agora para a apresentação. Essa disciplina. Aí teve esse intervalo, né, de produção, de pesquisa e tudo mais, que eu acabei perdendo, e aí eu vi todo esse prejuízo. E eu acredito que talvez seja o caso de muitos dos outros colegas também, e isso mesmo que o professor falou, a questão da nossa alta demanda e falta de tempo para poder organizar as coisas, para poder estar produzindo, porque a produção científica ela não é uma coisa simples, Simples. simplória e rápida. É algo que demanda tempo. E perder qualquer controle de organização é bem prejudicial. Eu me vejo hoje bem prejudicado nesse contexto. E aí estou com tanto tentando correr atrás para tentar ver algo para o simpósio, se ainda der tempo, e ao mesmo tempo conseguindo cumprir a questão das disciplinas. E é isso. Mas eu vejo que nós precisamos persistir, né, para tentar produzir algo acadêmico, algo científico bom, para contribuir para o meio científico, que é isso que nós precisamos também fazer. Além das nossas metas, também produzir algo bom, uma pesquisa interessante, para estar ajudando o nosso meio acadêmico, resolvendo questões. E eu acredito que vai dar certo. Espero que dê certo. Vai não, com certeza, meu querido. Esse papo que a gente está tendo aqui é muito bom, atenta, mexe com a gente, igual a nossa disciplina. Falar sobre o ensino de ciência, falar sobre essa educação contemporânea hoje, com o que está ao nosso redor, é mexer com a gente, é mexer com, com a nossa docência de sala de aula. Isso é importantíssimo, tá entendendo? A gente tem que ter debates, tá? Claro que respeitando o tempo, o trabalho todo de cada um, tá entendendo? Mas é isso. Eu acredito o seguinte, se você tem condições, acredita no teu projeto, mesmo não tendo um orientador ainda no momento, meta bronca, bicho. Vai lá, tá entendendo? Tá? E depois melhore. Tomara que lá te faça algumas correções, não tenho medo do debate e das observações, né? Tá entendendo? Não vamos falar de crítica, que crítica é uma palavra muito feia. Das observações que podem colocar e você só cresce. Tá entendendo? E vai indo. Rosicleide, vamos lá pra gente começar essa aula, senão ele vai me chamar a atenção que eu tô indo muito. Que eu falo muito. Ah, só uma coisinha, tá? O Marcos e. Tá? É, por favor, o link é o mesmo da chamada. Eu já ajeitei lá no Drive. Lá para umas 10 horas, coloca o link para que todos possam registrar a sua presença hoje. É aquele mesmo link, não vai mudar o link não, tá? Só que agora eu já ajeitei para. Porque é um link onde sai a data, entendeu? Agora quem registrar sai com a data de hoje, quem registrou não saiu com a data do dia 10 e hoje sai com o dia 10. Vocês colocam aqui no chat pro pessoal, tá? Faz esse favor pra gente, tá? Vai, Rosicleide, pode Ô, falar. professor, a minha dúvida é com relação à escolha do orientador, porque até agora a gente só conheceu os professores das disciplinas que a gente teve contato. Aí, no caso, a gente tem que falar com a coordenação, Não, porque... Rosicleide, eu errei, eu já falei que eu errei com vocês. Vocês vão ter outra disciplina e vai chegar um momento que vocês vão falar para vocês escolherem o orientador. Então, eles vão ser sempre os professores que vocês já tiveram. Um vai ser eu, tá entendendo? Um vai ser eu, aí vai ser os professores que vocês já tiveram a disciplina e vocês escolhem um, entendeu? Aí cada orientador, tendo a sua quantitativo, né, a quantidade, ele vai escolher a pessoa, beleza? Então eu errei aí, eu falei muita coisa, mas que foi válido,
para tentar vocês, mas eles devem entrar em contato contigo para vocês entrarem. Eu acho que como a gente está com problema com essa outra turma agora, que acho que é a primeira turma aí que entrou, tá entendendo? Eu acho que eles têm que primeiro terminar essa vida para depois mudar para vocês, tá legal? Ricardo, tu tá com a mão levantada, tu não quer complementar alguma coisa? Não, professor, foi por engano aqui que eu levantei esse aqui. Tá legal, valeu. Mas Ricardo, mete bronca. Aprenda uma coisa, não tenha medo. Se tu vê relevância no teu projeto, para todos vocês, se vocês fizerem um esboço de um projeto tem relevância, você, porra, é isso que eu quero, é isso que eu acho importante, essa é a minha problemática, é minha angústia, minha inquietude, é qualquer termo que vocês usem aí. Bota para frente. Bota para frente. Quando vocês tiverem o orientador pode discutir com vocês, pô, vamos pensar ou vão meter bronca. Tá entendendo? E já fazem uma coisa, moça, bote no modelo de artigo a tua ideias. Cuidado, que objetivo geral e objetivo específico, já falei na aula passada a importância do objetivo específico, mas num artigo científico eles não entram como objetivo geral e objetivo específico. Hein? O objetivo geral vem normalmente no resumo, você já sintoniza ele, bota ele na introdução, tá entendendo? Explica ele de forma melhor na introdução, e os objetivos específicos entram como perguntas. Perguntas que têm que ser respondidas na consideração final. Tá? Tem que ser dada uma ideia de perguntas. Você não vê no artigo científico objetivo específico, objetivos gerais. Você pode ver isso num projeto. Então, cuidado só essa ideia, para vocês terem só uma ideia, mais ou menos, de como colocar na introdução, no formato de perguntas, e essas perguntas, essa ideia, por isso que é grande importância do objetivo específico. Muita gente não dá importância ao objetivo específico. Tá? Coloca ele como proforme. Igual vocês fazem no plano de aula de vocês. Eu coloco porque eu tenho que colocar objetivos específicos. Aí nego coloca 10, 8 objetivos específicos. Mentira. No artigo você bota 3, 4. Como uma tese de doutorado, uma dissertação, coloque poucos. Porque é isso que você quer responder. Se você coloca mais objetivos, vocês vão ter que responder eles todos. Então vocês têm que pensar na frente. São aquilo que o Ricardo falou no início. São questões científicas, são posturas, normas científicas que você tem que engatilhar, colocar numa sequência correta para poder fazer uma publicação e ter um trabalho, tá, científico. Moçada, vamos lá que eu não dou minha aula, tá? Moçada, novamente, vamos dar uma continuidade, eu tenho que apresentar minha aula. Vamos tentar aqui fazer de forma, tá? Todo mundo está olhando minha aula, por favor? Estão olhando minha aula, por favor? Sim. Então vamos lá, moçada, vamos lá, senão a gente, tá? Tem uma primeira aula, nosso primeiro. Já falo para vocês que essa aula não precisam copiar, ela vai estar no ambiente de vocês, eu vou colocar lá. Moçada, peço desculpa do meu erro na vez passada, tomara que não aconteça agora, eu tomei alguns cuidados para ver se não acontece, de sair o vídeo e não sair o áudio ser separado do vídeo, entendeu? Ainda bem que gravou separado, não sei como fez isso. Nunca tinha acontecido isso, tá, moçada? Mas é aquela coisa, sempre tem a primeira vez para acontecer, tá? Então, mas vou tentar que essa semana eu coloque lá o vídeo junto com o áudio para não ter esses problemas todos, tá legal? Então vamos lá, moçada, tá? A gente vai ter a nossa aula. Antes eu queria provocar vocês, tá legal? Vamos só fazer provocação, tá? O que faz um conceito ser necessário para o seu contexto? Antes, eu gosto muito numa apresentação, antes de começar a falar da apresentação, da temática, o que eu vou falar, botar para o público são vocês, entendeu? De colocar algumas perguntas,
tá? Para provocar vocês o que nós vamos falar depois, tá? É igual aquela coisa, eu gosto na hora de dar uma aula de matemática, poxa, eu não consigo dar equação do segundo grau sem antes falar o que é uma equação do segundo grau. Poxa, é incrível. Você dá um conteúdo, você dá um conceito, sem explicar aquele conceito realmente que você está querendo dar. Tá? Equação do segundo grau. Primeiro, o que é uma equação? O que é uma equação? E o que é segundo grau? Qual é a ideia que faz juntar esses dois termos? Que torna-se um termo só. Uma ideia só. Um conteúdo, um assunto, um termo científico, uma coisa qualquer. O que é uma equação de segundo grau? Aí vem a tua didática, a tua docência, a tua experiência, o que você lê, o que você escuta, o que você conversa com os colegas, tá? Equação é uma igualdade. Segundo grau porque eu tenho duas soluções. É uma igualdade com duas soluções. Por isso que vocês olham x' e x2'. Eu já expliquei para vocês. No dia que eu fizer meu livro, eu vou botar Alan 1, Alan 2, porra. Pô, o cara bota x' e x2', eu penso que é coisa complicadíssima. Não, porque ele bota porque são duas coisas diferentes, né? Tá? Se ele botar tudo x, tudo que vai ser um número desconhecido, vão ser iguais. Então ele bota x' e x2'. São essas formas que você explica para a turma que depois torna um pouco mais fácil para o aluno. Tá entendendo? Podendo não ter aquela estrutura técnica, científica, teórica do livro, mas você coloca de forma que você dá uma nova roupagem dentro do assunto. Equação é igualdade. Um lado igual ao outro, um membro igual ao outro. O primeiro membro igual ao segundo membro. Pronto. 3 mais 2 é igual a quanto? 5. Um lado igual ao outro. Vamos lá. Então vamos lá. O que faz o conceito ser necessário no seu contexto? Poxa, moçada, ele é tão necessário para entender o que você quer dar. Ele é importante para abrir discussões, para tomar decisões, para entender e tomar decisões. Tá? Ele é importante também para a relevância do que você está tentando ensinar. Você não pode chegar, eu vou explicar sobre as tabelas periódicas. Estou dando exemplo que não é nem minha área, entendeu? Desculpa aí se eu falar besteira, hein? O trabalho de bebê. O que é uma tabela periódica? O que é isso? O que. Não, engula aí essas siglas aí, H, O. Mas tem que dar. Para que serve? Como? E tentar, na verdade, trazer um pouco desse conceito para a prática do aluno, para a realidade dele. Tá? Então vamos lá, e como ensinar? Aí vem aquela coisa. Se você ensina algo contextualizado e traz um significado para aquele algo, logicamente o aluno vai ter uma ideia melhor. Como ensinar a ciência de forma significativa para o aluno? É o que eu estou falando. Tratar o termo científico, o conceito científico como uma coisa importante que traga que mostre uma prática para que esteja dentro de alguma coisa. Não só informação. Quer ver uma coisa? Eu falei em equação de segundo grau, agora me lembrei de uma coisa. Já me lembrei. Aí vem aquela pergunta, mas professor, tem equação do primeiro grau, tem equação do segundo grau. Por que é? Olha, moçada, antes de a gente começar qualquer coisa, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente deu, porque antes você tem que dar potenciação e antes depois radiciação, que é o inverso, operações inversas. O que é uma radiciação? É o inverso da potenciação. Tá. Quanto é a raiz quadrada de 4?
Aí todo mundo responde que é 2. Não, como resposta é 2. Mas como solução é mais ou menos 2. Como raiz, é mais ou menos 2. Por que mais ou menos? Porque 2 vezes 2 dá 4. O que é uma radização é um número que multiplica ele mesmo, porque a raiz quadrada é 2, o índice é 2, então vamos. Mas vamos lá, no quadro fica mais fácil você. E menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Então, as duas respostas respondem. Então, toda raiz quadrada, ela, na verdade, tem duas respostas. Raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. É mais 3 e menos 3. Se nós olharmos a fórmula de Bhaskara, ela é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Aí b ao quadrado. Então, se na fórmula de Bhaskara você entende que tem uma raiz quadrada, então ela aceita duas respostas. Aí que nós vamos tirar x' com mais e x² com menos. Então, se você faz uma coisa prévia, uma coisa que ele já tinha, teoricamente, eu acredito que tinha, né? Não sei, um conhecimento meio básico, tá? Então, esse novo conceito que você vai dar, ele é uma sequência. E ele pode responder isso e tornar o x' e x² com menos problema, tá? Então, isso promove um pouco a curiosidade para ele, aquela questão dele, de ele pensar de verdade ele mesmo. Aquele lance que nós falamos da aula passada, do pensamento crítico, vocês lembram disso? E incentiva para ele aquela questão de, ou motiva ele aquela questão de associar um conteúdo ao outro. Aí vem a lógica. E eu aprendi isso, agora deu isso, vai dar isso, vai tornar isso. Aí é a lógica matemática. Vocês têm que entender. Tentar fazer algo diferente na sua sala. Esse curso de capacitação que nós estamos aqui é para isso. Então, tá? Isso eu não vou falar muito e a gente vai passar. Quais são as experiências? Pô, moçada, aí é fogo, né, moçada? Vamos entender que o aluno entra dentro de uma escola, apesar daqueles alunos, já falei que nós temos dentro de uma sala de aula vários tipos de aluno, alunos bons, alunos medianos, alunos regulares, alunos fracos, alunos que não sabem nada, tá? Que não tem pré-requisito, vieram passado direto, aquela situação que a gente tem, tá? Que é a realidade nossa. Mas queira ou não queira, eles têm uma experiência sim, porque eles observam, porque eles conversam, porque na verdade eles já usaram o livro didático, porque eles já tiveram aulas expositivas, eles já tiveram aulas de outros professores, eles já tiveram livros didáticos. Se leram ou não leram é outra discussão, né? Mas, pô, tiveram. Então alguma coisa eles têm, moçada. Então, se você fizer o primeiro, o segundo passo que nós acabamos de falar, e tentar juntar com isso um pouco, tá entendendo? A gente pode conseguir alguma coisa assim, tá? Podemos sim, entendeu? Então, essas experiências que eles já têm com o ensino da ciência, aí vem do livro didático, vem das conversas, vem das aulas, eles têm alguma experiência assim, tá entendendo? E a partir dessas experiências que ele tem, eles podem, na verdade, com certeza, ter envolvimento com o que a gente fala, que a gente tenta falar de forma diferente. Moçada, nós temos que dar aula um pouquinho diferente, mesmo sem laboratório, que a gente vai falar na aula que vem, mesmo sem uma infraestrutura, mesmo sem apoio pedagógico, mesmo não sendo valorizado, seja financeiramente, seja como ego, como professor, tá? Mas a gente tem que fazer alguma coisa, moçada. Tá? Tudo bem?
Então vamos lá, tá? Então, depois de tudo isso que nós falamos, o nosso assunto hoje vai ser conceitos científicos, tá? E esses conceitos ser necessários para o contexto educacional. Como eu falei para vocês, meus slides estão todos cheios. É um erro. Não me façam isso na apresentação, hein? Por favor, hein? Não me apresenta um slide desse jeito, hein? Por favor, hein? Tá? Mas como esses slides servem como material de apoio, eu não posso escrever algo sem explicar o algo, entendeu? Então, para quem não teve essa aula, quem não vai ler os slides, pelo menos entende, na verdade, o que está em cima e o que vem embaixo. Então, essa temática é importantíssima, entendeu? Tá? De tornar fazer com que nossos alunos pensem. Tá? E outra, não fazer o ensino de conceitos, ensinar por ensinar, apenas jogando informações para eles. Tá? Ah, é isso. Equação do segundo grau, não sabem que é por Bhaskara, tem Stirling, duas linhas, e vai embora. São as informações, são as técnicas, são tudo. Ah, a fórmula é isso, temos delta, quando delta for igual a zero, quando delta... E pronto, acabou, moçada. Não, não é assim, entendeu? A gente tem que tornar esse ensino de uma forma mais contextualizada e de preferência, no caso de ciência, eu estou falando da matemática que é meu campo, né? Mas na área de vocês, tentar associar isso a esse desafio, esse mundo contemporâneo, essas ideias de guerra, essas ideias de ambiente, essas ideias de energia solar, tá entendendo? Tá? Qual e outros assuntos ambientais, tá entendendo? Que vocês podem associar sim, tá? A um assunto. E a importância dele, a contextualização dele e dando significado. Vamos lá, moçada. Então, os conceitos científicos são ideias fundamentais que organizam e aplicam os fenômenos naturais, sociais e a questão social, né, que está à nossa volta, né? Aí dou alguns exemplos aí, tá? Acabei de falar, tá entendendo? Tá? Interessante agora, né? O cara conseguiu clonar o DNA e saiu agora há pouco tempo, né? E resolveu uma doença bem rara, né? Olha como é que a ciência tá. A ciência tá braba, me entendeu? Não sei. Mas vamos lá. Esses conceitos são apenas. Não tratar os conceitos como apenas informações. Eu acabei de falar isso para vocês. Tá? Mas tentar compreender, tentar, na verdade, botar o aluno para pensar neles de forma crítica, que ele construa a sua própria opinião, a sua própria lógica. Cada aluno é cada aluno. Não podemos querer, nós ensinamos teoricamente de uma forma só, mas cada aluno vai entender da sua forma. E cada aluno é cada aluno. Por isso nós temos esses níveis de aprendizagem que a gente tem hoje. Tá? Aí, muitas vezes, essa questão das informações que a gente passa vai muito para a persuasão nossa. Como convencer nossos alunos? Nós temos que convencer nosso aluno do que a gente está vendendo. Eu já falei que nós somos vendedores. Professor é um vendedor. É um vendedor de informações. Informações bem estruturadas, contextualizadas, com significativo. Eu vendo matemática. Cada um aí que vende química, vende biologia, vende tudo. Então vamos ser bom vendedor para a gente ter gente que compre nosso produto. Agora, como nós vamos fazer? Aí é com vocês. Tá? Então vamos lá. O que significa esses conceitos? Tá? Então a gente já falou muito disso aqui, né? Tá? A gente tem que ver a relevância desses conceitos para atuar. Eu coloquei para vocês, não sei se eu coloquei para vocês uma ideia, que um dos conteúdos da matemática é equação biquadrada. Olha, já que eu estou na equação, vamos para a equação biquadrada. O que é a equação do quarto grau? Que tem, na verdade, uma equação do quarto grau, uma equação que tem quantas respostas, quantas soluções? 4. Tá?
Mas é um assunto de nono ano, em muitos livros didáticos. Para quê? Que relevância é essa que eu vou ter? Não cai no Enem, não é nem porque você agora está dando aula, vendo que vai cair nas avaliações. Tá, eu não acho que a gente tenha que dar aula de acordo com o que as avaliações nos pedem. Mas também a gente não pode fugir a esse objetivo, que é os descritores, tá, do SAEB, que é os conteúdos do Enem, que é uma prova para o IFAL, para o Instituto Federal. Eu não posso fugir, porque eu tenho que pensar também numa das leis que a LDB me coloca, que é a progressão de estudo, que é preparar o aluno para a continuidade do estudo. A lei me manda eu fazer isso. Além de preparar eles bem, me manda eles dar continuidade de estudo. Então a lei me manda eu dar essa continuidade. Se eu não preparar eles direito, como é que eles vão ter continuidade se eu não preparar eles direito para os processos seletivos? Poxa, se eu estiver aqui dando aula para vocês, não preparar vocês para um mestrado, para um doutorado, aqueles que pretendem fazer, então para que eu estou fazendo aqui, pô? Então a lei da educação não quer dizer nada. Eu só estou dando uma aula de uma disciplina para vocês? Não. Eu quero, na verdade, abrir os olhos para vocês, entender que toda a produção é nos últimos 3 anos, que nós temos que ter produção o tempo todo, tá? Os anos passam e perde um ano. Passa e perde um ano. Então tudo que nós fizemos no passado não vale nada para qualquer processo seletivo. Tá? Então, eu estou aqui, eu tenho que fazer. Então, trabalhando de forma que, considerando a realidade dos alunos, os problemas sociais, a gente já falou sobre isso. É adaptar o que a gente vai falar, os conceitos científicos, à realidade do aluno e também aos saberes locais e populares. Cada escola é cada escola, cada bairro é cada bairro, cada município é cada município, cada realidade é cada realidade. E outra, nossa educação tem que ser inclusiva. Não, a palavra inclusiva não é apenas para o pessoal que tem alguma deficiência, alguma coisa. É inclusiva também para a questão de raça, questão, na verdade, religiosa e questão do conhecimento. Porque nossos alunos são variados dentro da nossa sala. Não podemos fazer uma atividade e tentar dar aula só para aqueles que sabem alguma coisa. Então temos que rebolar. Rebolar, moçada. Vamos falar, nós professores, a gente tem que sermos interessantíssimos. Então, com os objetivos que nós temos que ter na nossa aula, refletir sobre a importância dos conceitos no currículo. O currículo, nós, teoricamente, a gente tem que seguir. Não com ele engessado na cabeça, mas conhecer, na verdade, esses conceitos, porque foram feitos por especialistas. E nós temos que respeitar os especialistas. Podemos tratar eles de forma, mas podemos, tá? E também não passar esses conceitos que lá são previstos de qualquer forma, só por passar, tá? Tudo bem? Relacionar a ciência, sociedade e contexto nacional, discutir os conceitos científicos que impactam na vida cotidiana e na tomada de decisão. Pronto. Moçada, toda vez que a gente fala tomada de decisão, a gente fala estatística, hein? Estatística está envolvida em tudo, hein? Para a gente ter uma tomada de decisão, a gente tem que ter informações, o maior número de informações, e informações confiáveis. Se tivermos essas informações confiáveis, logicamente tomaremos uma decisão que é o objetivo maior da estatística, né? Tá? Analisar os desafios e possibilidades do ensino de ciência na contemporaneidade. Isso aí é o que a gente sempre está falando, que é trazer isso para o nosso dia a dia, para nossas discussões, que teoricamente eles não vê muito jornal, né, nossos alunados, né? Mas o pessoal do ensino médio, eles são obrigados a ver, porque eles têm que estar atualizados para a questão da redação, né? Tá? Então, trazer eles um pouco para a questão de eles, na verdade, ver o que está ao nosso redor, tá?
Tá legal? E apontar obstáculos, como falta de recursos, formação decente, entendeu? E alternativa criativa, contextualização para superá-los, tá? Vamos lá. O histórico da ciência no TOA, desde o movimento iluminista, isso aí é discutível, mas é a ciência coloca, né, que traz essa questão do pensamento racional e investigativo. Moçada, podemos fazer investigação, vamos falar isso na próxima aula. É porque tem algumas coisas aqui, como currículo, eu falei para vocês na aula passada, como a ementa é pequena, entendeu? Eu estou tentando, na verdade, dividir a ementa de uma forma que eu possa ter assuntos, claro que eles vão sempre se relacionarem dentro da disciplina, mas a gente tentar, na verdade, dividir alguns conceitos, na verdade, a questão do uso do laboratório, a questão investigativa, que a gente pode investigar sim, mesmo não tendo laboratório, mas podemos fazer experimento dentro da nossa própria sala de aula, tá? Nós vamos falar, tá? E a finalidade da ciência na escola, incentivar a curiosidade, a investigação, o pensamento crítico, isso é a sua persuasão, tá? E sempre, moçada, no caso de vocês, a matemática a gente até consegue em alguns assuntos, mas vocês podem, na verdade, na questão da ciência, biologia, química, trazer isso um pouco mais contextualizado para o que está à nossa volta, tá? E aí alguns exemplos, nós já falamos, conceitos estruturantes, alguns conceitos científicos, são pilares de conhecimento para ajudar alguns fenômenos, a diferença entre conceitos científicos e o senso comum. Olha, muitos aqui devem estar colocando assim, mas professor, do jeito que o senhor fala muito da questão muito. é, eu uso o termo brasileira, né? Não, nem português, né? Fala, matemática tem que ser ensinada de forma brasileira, né? Falar de forma brasileira, que não existe, tá? Eu entendo. Não o português, porque quando a gente ensina matemática em português, acho que a gente já está complicando o aluno, entendeu? Mas eu tento, na verdade, trazer um pouco de uma realidade do que eles, na verdade, aquela coisa da aplicação dele, do dia a dia, que eles olham e tal. Eu não sei, eu tento, sabe? Fazer esse senso comum, não sei, eu tento. Pode ser que seja dessa acreditação, tá? O papel da linguagem, então eu acabei de falar, a forma de falar de ciência, valorizar a atividade prática do pensamento. Aí, por que ensinar ciência hoje? A BNCC está aí, moçada, suas habilidades, suas competências, sabe? A gente está enraizado dentro da BNCC, tá? E cada vez mais com essas políticas de licenciatura que estão mudando, a nova política de licenciatura que está baseada na BNCC, tá entendendo? Então a gente não vai poder fugir muito da BNCC não, tá entendendo? Tá? Tudo bem? A tomar decisões, a gente já falou, ensino formar cidadãos capazes de interpretar dados, compreender. Nós falamos isso na aula passada, que ensinar o conceito científico, ensinar o porquê da coisa, para que, na verdade, nossos alunos não tornem apenas, ou nós não nos tornamos, ou nós, como profissionais, não tornamos apenas alimentadores de dados. A gente pega um aplicativo, o GeoGebra, escreve só os dados e já pronto o que a gente quer. Ah, eu quero construir um gráfico de equação de segundo grau que tenha, na verdade, um domínio de tal a tal, uma imagem tal a tal, que vai de ponta a ponta tal, e pronto, sai. Como interpretar aquilo? Como compreender aquilo? Será que aquilo basta, o resultado basta para minha tomada de decisão? Minha tomada de decisão é só o resultado final? Não sei. Eu acho que você tem que ter um entendimento daquilo. Então, senão o resultado é isso. Então, ó, é 10. Esse é meu resultado final. Pronto, acabou. Mas como é que deu? É 10. Minha tomada de decisão é a resposta 10. Pronto. Será? Não sei. Aí fica a ciência de cada um, né? E outra, nada a fazer sozinho. A ciência não é solitária.
Pô, esqueci o nome dele agora. Pô, Rogério. Rogério tava falando, o rapaz, eu esqueci o nome dele. Ele falou a respeito disso, de ele fazer, que ele tem um esboço, não tem um orientador, e como ele fazer sozinho, sem, na verdade, alguém, na verdade, o orientá-lo ou dizer se ele está no caminho. Ele colocou isso. Então, a ciência, ela é uma construção coletiva, processual, tendo um caminho, tá? E cada passo desse caminho sendo avaliado, tá? Então, a ciência tem que ter esse caráter de duas pessoas, por isso que existe o orientador e o orientando. A ideia do orientando, o orientador apenas na verdade, afina, ele na verdade, ele tenta trazer o aluno para mais próximo. Tem muito aluno que tem uma temática, que dentro da própria temática tem várias temáticas. Tá entendendo? E que na temática que ele propõe, você pode fazer 3, 4 TCCs dentro dela. Então tem que ter muito cuidado no que você quer. Você quer um objetivo, você tem um objetivo geral, você tem os objetivos específicos dentro daquilo que você quer. Uma coisa só. Tá? Então, você pode falar de um estudo contextualizado, mas que possa vir junto dentro dele uma questão significativa. Mas não você vai falar do estudo contextualizado significativo. Aí você tem um estudo significativo matemático, estudo contextualizado outro. Você pode mencionar o outro, mas de forma de menção, de referência, não como um suporte também. Então cuidado com uma ideia mais ou menos assim que eu dei, que eu pensei na hora. Tá? A importância de relacionar a ciência com os debates locais e cotidiano do aluno, eu já acabei de falar isso para vocês. E trazer isso tudo, na verdade, no cotidiano do aluno, trazer isso contextualizado. A gente já falou muito, tudo isso deriva, tudo isso disso que nós estamos falando aqui. Tem muita gente que não gosta de assistir às aulas síncronas. Eu discordo, tá? Ah, eu vou ver a gravação depois. Eu acho que não, eu acho que essa questão do professor mesmo estando em questão virtual, eu acho interessante. É o tom que ele coloca, é a imagem que ele coloca, tá entendendo? Eu acho que cada um de nós temos a nossa própria didática, temos nossa própria persuasão, temos nossa própria negociação de negociar, na verdade, tá? A nossa forma de ensinar com os alunos, tá? Então eu acho muito importante isso. E para tudo isso é o que a gente tem que assistir aqui. Temos que fazer curso de capacitação, temos que produzir, ler, porque quando a gente produz, a gente está lendo. E quando a gente lê, a gente reflete. Não esqueçam de uma coisa, qualquer temática sai dentro de uma problematização, de uma angústia que nós temos. Acho que eu já expliquei para vocês, se eu não expliquei. Eu já falei para vocês, eu dei aula há 14 anos no curso de magistério no Titara. O Zé Corrêa da Silva, Titara, no Instituto de Educação ali, lá no CEPA. Enquanto tinha o curso de magistério. Então eu formei inúmeros professores magisterianos. Dou aula para o curso de pedagogia no nível superior, para a formação de professores de primeiro ao quinto ano. Apesar que agora mudou pela nova legislação, então se adaptando. Mas tudo bem, depois a gente fala isso. Então, eu sempre formei professores que vão ensinar de primeiro ao quinto ano e na educação infantil, que é a pré-escola e a creche, que não gostam da matemática. Não gostam. Não é que não saibam, não gostam. Porque não saber, então eu já expliquei para vocês. Como vão ser esses professores? Vão ser professores de aulas
dialogadas, de livros, essa é a experiência dele, e essa experiência vai trazê-lo para uma boa aula? Não sei. Então, essa angústia que eu tinha de saber se eles gostam ou não, foi minha pesquisa de doutorado. Então, eu fui nas escolas no município, só que eles estavam dentro da sala de aula, e perguntei se eles gostam ou não da matemática. Porque todo professor de primeiro ou quinto ano tem que ensinar matemática. Matemática, português, estudos sociais e ciências. Isso pode ser em qualquer área, moçada. Eu falei da matemática que eu lanço. Será que eles gostam? Tá entendendo? Mas depois aí já é minha pesquisa e tem lá. Tá? Tem até um livro, tá? Que eu publiquei. Materiais de infraestrutura, já falei para você que os desafios são esses. Não é só não ter laboratório, não ter internet, tá? É não ter material também. Cópia, uma xerox dentro de uma escola, para que a gente faça um bom trabalho, e muitas vezes a gente precisa de xerox, tá? A gente precisa, na verdade, de condições para fazer um trabalho. Sabe aquele trabalho que a pessoa monta os sólidos, né? As figuras geométricas, né? Tá? Com cartolina, em coisa, entendeu? Cadê o material? Cadê? Tá? É meio complicado. E o currículo engessado e contextualização, é aquilo que eu falei. O currículo foi feito por especialista. Tá? Ele está engessado, ele tem aqueles conteúdos só, fica a cargo de você. Ali está escrito equação biquadrada. Eu não dou. E se eu der, eu dou assim, uma coisa assim, bem vagamente, quando estou dando equação segundo grau. Porque vocês sabem como é que resolve? A equação segundo grau deu x' 4 e x² 9. Sabe como é que é biquadrado? É tirar a raiz de 4 e 9. Então a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2, 2 e menos 2. A raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3, menos 3, menos 4. Está a equação biquadrada. Então toda equação biquadrada sai de uma equação de segundo grau. É isso. Tá entendendo? Pô, então eu posso, mas para que eu vou me envolver tanto nisso? Aprofundar? Posso dar, até para retornar à ideia de radiciação. Porque a raiz quadrada de 3 não tem. Então é mais raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3. Quando não tem, não vai inventar. Mas aí eu posso voltar ao meu contexto da questão de radiciação e fazer uma revisão. Mas não que eu vá me aprofundar. Tá entendendo? Não vou. Tá entendendo? E literalmente eu nem peço isso na prova. Eu prefiro pedir a equação do segundo grau, que é muito mais importante, do que pedir, na verdade, a ideia de uma equação biquadrada, que eu vou assustá-lo muito mais, dependendo da turma. Eu posso ter turmas boas, onde a grande maioria estão no nível, tá, melhor. Aí eu posso até dar uma questão, mas isso é uma questão minha de negociar os conteúdos, de como você pode negociar e que turma é turma, que cada turma é cada turma, tá legal? Proposta, então, projeto interdisciplinar, fiz isso, eu conheci, eu acho que eu falei para vocês, eu fiz agora, tem até um artigo nele, que eu fiz essa coisa, que é colocar a turma para conhecer a sua própria turma. Eu dei os conteúdos de gráfico, dei população, amostra, de estatística, né, para o pessoal de nono ano, a ideia, somente a ideia, tá, do que é estatística, do que é população, do que é amostra, entendeu? Tá? Entrei um pouquinho a fundo, um pouquinho, não a fundo, mas a ideia do que é uma variável qualitativa e quantitativa. Quando é quantitativo é número, né? Número de filhos, tá entendendo? Tá? Qualitativa é o sexo, tá entendendo? Quando tem uma qualidade, tá? Então, tentei introduzir isso aí para entrar no meu trabalho interdisciplinar, no meu projeto, que eu gosto de trabalhar com projeto. E também produzir, e logicamente publicar, né? Logicamente que eu não faço nada além de jogar isso para a ciência. Como o outro colega falou com muita propriedade também. Então é isso, moçada. Então eu dividi a turma em grupo, rapidinho, dividi a turma em grupo, cada grupo ficou com uma turma,
Fizemos um questionário que não foi feito com a turma só, foi feito com a secretaria, pedindo perguntas para a secretaria, para a direção da escola, para o AE, que é o pessoal que toma, que é assistência, atendimento, né, especial, tá? Pedi algumas que eles queriam para ajudar também no PPP da escola, botei dentro do questionário e botei o grupo para fazer. Dei, claro, orientando cada grupo, a dificuldade que tem de fazer a pesquisa, de ir em cada turma. Eu não fui, eu tentei que. Primeiro eu conversei com os professores que eles iriam, lógico, né? E deixei que eles fizessem os procedimentos, expliquei como eles deveriam proceder dentro da sala. Depois fizemos, cada pergunta foi feito um gráfico e uma tabela. E colocamos na porta de cada sala. Tá? Então, quem entrasse naquela sala não precisaria, saberia que quantos alunos são, quantos homens, quantas mulheres, quem trabalha, quem não trabalha, quantos moram perto da escola, quantos usam ônibus escolar, quantos, na verdade. Pô, tá lá de informações todinho. Trabalho muito legal, muito bacana, tá? Com materiais acessíveis, isso eu já falei para você, a gente vai falar isso mais na aula que vem, tá legal? Que não precisamos de laboratório, mas podemos fazer vários projetos e podemos explicar conceito científico com trabalho descartável, com outras coisas, entendeu? Coisas fáceis de você procurar. E, na verdade, a intenção de mostrar que a ciência também pode ser dialogada em outros modos de conhecer. A gente já vem falando sobre isso, como você persuadir, como você pode ensinar, tá? Essas são minhas referências. Obrigado a todos. Tá. Vamos lá. Parando então. É que eu tô com 3 Google Chrome aqui, tá? Eu tô com esse aqui, tô com outro da, do questionário que eu fiz aqui para vocês. Estou observando se vocês estão botando a resposta. Pode lançar lá, tá? Tá? E eu tô com outro da disciplina que eu vou falar com vocês agora, tá? Mas vamos lá. Moçada, alguma coisa? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Então vamos lá para a gente finalizar. Tudo tranquilo, professor. Eu vou mostrar um ambiente, vou mostrar o que vocês querem mais, na verdade. Né? Que aluno, já falei que só muda o CEP, né? Não pense que aluno em mestrado, doutorado, pós-doutorado é diferente do que você, entendeu? Vocês estão vendo aí para mim, faz favor, a disciplina? Sim. Tá, então vamos lá. Nós já apresentamos semana passada nossas carinhas bonitas e lindas, que somos bonitos e lindos. O tempo, a primeira semana, gostei muito um pouco. Eu li algumas coisas de vocês, tá entendendo? Eu acho legal, bacana, bem diversificado vocês dentro. Aqui eu tive o problema, né, da gravação da primeira aula, aí botei 2 vezes o áudio. O professor Marcos me ajudou também, entendeu? Eu mandei para ele o áudio, entendeu? Acho que ele passou no grupo de vocês, tá? Vamos ver se essa semana nós não temos esse problema e só temos, na verdade, uma gravação só, tá legal? Nossas atividades da semana passada, que estão finalizando amanhã, pelo amor de Deus. Turma, eu vou avisar vocês, eu não prorrogo atividades. Espalhe isso, ó, Marcos, tá? Por favor, coloque lá, professora, coloque lá, professora, professor, no grupo. O professor avisou que não vai prorrogar atividade nenhuma. Atividades vão terminar amanhã, dia 18 às 23h59. Por motivo nenhum, tá? Ah, estava para postar, não postei. Aí, moçada, eu gosto muito da seriedade. Tá? Vocês vão ter, eu falei na minha primeira aula,
Eu gosto muito, na verdade, eu gosto muito do que faço, tá? Não vou mentir isso para vocês. Eu tenho, desculpa o termo que eu vou usar aqui, mas todo mundo aqui é adulto, acho que não vai ter. Eu tenho muito tesão no que faço, moçada. Eu acho que a seriedade tem que existir. Nós temos problemas, temos um montão, mas nós temos que fazer e fazer direito, tá? Não somos valorizados, não temos dinheiro, não temos recurso, não temos nada. Mas pelo menos se você se propõe a fazer, faça de uma forma, tá? Não vai querer ser super-homem, super-mulher, não. Mas eu acho que a gente tem que fazer. Então, eu acho que eu deixo as coisas organizadas, tá entendendo? Tento responder os tutores o mais rápido possível, não vi nenhuma. Incrível. Nós, tutores, a gente está bem pra caramba, porque vocês, em momento nenhum, abriram o fórum de dúvida. Nem para fazer um elogio, hein? Por favor, hein? Dúvida não quer dizer dificuldade. Faça um elogio, pelo menos, né, professores, né? É você. Poxa, que tal fazer um elogio para nós, entendeu? Colocar lá. Mas vocês não abriram o fórum de dúvida na primeira semana, tá? Tá legal? Então eu não vou prorrogar atividade nenhuma. Quem perdeu, perdeu. Quem perdeu uma semana não está reprovado. Logicamente, você fazendo as outras atividades, você vai ter nota. Não é porque é igual aquele aluno. Ah, professor, eu perdi uma prova, eu tô. Não, você não está reprovado. Não existe reprovação porque você. E é um direito do aluno. Está entendendo? Agora, é uma educação EAD. A gente aqui tem que ensinar também compromisso, seriedade, um montão de coisa além de ensinar uma disciplina. Tá? Então, eu peço desculpa a todos pelo meu ponto de vista, cada um tem seu ponto de vista, mas eu não abro a atividade, tá legal? O aluno que perde, perde e bola para frente. A segunda atividade nasce, na verdade, de uma temática, dessa temática dos conceitos científicos, mas trabalha uma questão interessante, entendeu? Que traz uma reflexão sobre o que a gente quer. Tá? Tá legal? De a gente correr atrás, de a gente realmente fazer. Tá? Nós temos três, a metodologia, a abordagem, a inclusão, são os três subtemas que nós podemos, na verdade, colocar. Temos outras, da questão do ensino, da ciência e da pesquisa. Olha só, a gente conversou muito da questão do TCC, mas vocês vão reparar uma coisa, que todas as atividades minhas, elas se relacionam com o TCC de vocês. Com, na verdade, o esboço que vocês têm. Tanto que eu não fujo à questão do que vocês já têm. Ah, professor, eu fiz como já foi colocado, eu tenho um esboço, já está um pouco estruturado, já tenho uma ideia. Posso usar nas atividades sua? Pode. É ciência, moçada. Aí eu vou falar, eu vou engessar e vou falar, não pode, tem que ser coisa diferente. Não. Se está dentro da temática da semana, se está dentro do que você quer propor, se é o que você acredita, vai em frente. Eu não engesso nada. Não quero, eu estou aqui para ter um pouco de mostrar para vocês responsabilidade, seriedade e compromisso. Mas não estou aqui também para ficar prejudicando e ficando, tem que ser diferente, tem que ser uma coisa nova, tem que ser. Não. Se a atividade vocês vão lá, vamos embora. Então vamos lá. Temos o fórum da dúvida, que ninguém abriu o primeiro, mas temos da segunda semana. Cada semana tem seu fórum de dúvida, tá legal? Essa semana já está aberta, mas as atividades só vão poder ser feitas a partir de segunda-feira, 0 horas, 0 e 1 minuto. Acho que eu botei 0 e 1 minuto, tá? Então temos o fórum de dúvida, temos um material de apoio, tá? Que é os textos básicos, entendeu? Que a gente entende que esses textos podem ajudar aqueles 3 subtópicos, que é o que a gente quer, tá entendendo? De vocês. Temos a aula de PowerPoint, que eu já coloquei ela aqui, tá? Tudo bem? Tá? Tenho aqui a gravação que eu vou colocar para vocês. Tem as 2 atividades. Como eu falei para vocês, nossa primeira semana tivemos 3 atividades, que
que eu achei que são fáceis, né? A sua atividade usando ferramentas do próprio ambiente, do AVA, né? Que é o fórum, o grossário, tá entendendo? É dois fóruns, né? Na verdade, o grossário, tá? E agora a gente vai ter, na segunda semana, duas atividades somente. A primeira atividade vai ser semelhante à da primeira semana, tá? Eu gostei das atividades, da discussão de vocês. Eu só volto a perceber uma coisa, moçada. Eu estou pedindo, mas eu pedi, mas não aconteceu. Vamos tentar pedir de novo, entendeu? Que na verdade, olha quantos tópicos foram abertos. Olha quantos tópicos foram abertos no fórum. Eu não estou falando a conexão, aquela primeira atividade. A primeira atividade, cada um tinha que abrir um tópico, tá? Porque era uma coisa pessoal de cada um. Então cada um abria um tópico, tá entendendo? E o outro, e cada um tentava fazer intervenção. Mas nessa atividade, que é a mesma da segunda semana, eu pedi que, na verdade, ó, as continuações fundamentais tal, onde está. Ó, tal, conforme. Professor, licença, é nesse tópico importante mesmo, esse negrito aí, tá vendo? Acho que é isso que o senhor quer dizer, não é? Que não era para criar outros fóruns. É, ó, não Ela mesma que crie você está falando agora. múltiplos tópicos de discussão, moçada. Olha quantos tópicos de discussão vocês abriram. Olha só. E o debate, a discussão, a interação fica perdida, moçada. Se a gente está falando de um contexto de assunto disso aqui, que cada um pode discutir da forma que quiser, eu não engessei para vocês. Então, quando um abre um tópico, ó, esse primeiro aqui foi o de Newton. Quando o de Newton abriu esse tópico, todos os outros tinham que vir aqui. Até as contribuições dele, ele só vem respondendo, vai respondendo. E quando o cara abre, ele vê aí a gente tem uma interação. Não era para fazer. Olha, vocês vão falar assim, professor, só vai. Claro que eu vou aceitar. É aquilo que eu falo. Tá entendendo? Eu não posso ficar engessando coisas. Tá entendendo? É porque vocês devem ter confundido que no primeiro vocês tinham que abrir um tópico cada um. E no segundo, vou abrir também um tópico. Não, moçada, abre só o primeiro. Vamos voltar agora aqui, ó. Vamos voltar agora à nossa atividade da primeira. Olha só o que o fórum fala. Tá? Conforme combinamos na nossa aula que é hoje. Tá? Tá legal? A aula assim, 30 pontos. Estará disponível no ambiente a partir do dia 19. Como eu falei, a partir de segunda-feira às 0 horas. Tá? Vocês podem olhar o ambiente hoje? Podem. Pode olhar a atividade? Pode. Tá? Mas vocês só vão poder postar a partir de 0 hora. Por quê, professor? Porque eu tenho que respeitar a semana. E a questão da equidade, entendeu? Porque equidade não é só igualdade, é todos terem a mesma condição. Tá? Igualdade é uma coisa, equidade é outra. Equidade, na verdade, eu tenho que respeitar isso. E a próprio programa e o coordenador do curso me pede que eu respeite isso. Se a primeira semana vai até domingo, todos têm que ter até domingo. Todos. Mas quem terminar? Todos têm que ter a mesma condição. Pronto. Tá? E a partir de segunda vocês podem postar. Então é a mesma situação. Fazer a mesma que vocês têm que fazer na primeira, hein? Quem não fez vai perder ponto, hein? Fazer 2 contribuições e uma interação. Então, quantas vezes vocês têm que postar? Professor, que confunde contribuição e interação. Tá, que confunda, moçada. Vamos deixar a coisa bem fora do engessamento, tá? Eu gosto muito dessa palavra engessar, tá? Vocês têm que participar 3 vezes no fórum. Tá decidido? Seria mais fácil eu escrever isso aqui, né? Mas eu tenho que botar a coisa bonitinha, né, moçada? Eu também não posso botar a coisa avacalhada, né? Então, não posso. Tem que botar a coisa bonitinha e botar os termos também usados dentro da questão EAD, da modalidade.
Então, o aluno dentro do fórum tem que perceber duas, tá legal? Tá legal? Ó, então buscar materiais de apoio, materiais da segunda semana, tá? E mantenha a organização no fórum. Apenas um tópico será aberto pelo primeiro participante. Ó, tá escrito aqui, ó. E todos devem contribuir dentro dele. Olha só, mas eu não coloquei como eu coloquei na primeira, porque eu achei que vocês iam fazer na primeira. Mas como vocês não fizeram na primeira, tá? O prazo final será 25, tá? Estamos acompanhando interações, tal, no processo, tá? Moçada, EAD é colaborativo. Eu já falei para vocês que nem sempre, tá? Os tutores, podemos, na verdade, interferir em vocês. Nós interferimos quando vimos alguma coisa. Mas a discussão tem que ser dada por vocês, a gente lê. E vocês mesmos colocar a sua própria personalidade, a sua própria pensamento crítico, o seu próprio, na verdade, conhecimento, saber dentro do que vocês estão colocando. Tá? E discutirem entre vocês. Vocês estão dentro de sala de aula, vocês estão dentro do município. Eu acho interessante porque eu, o instrutor, a gente não conhece a realidade do município. Ó, meu município agora está em greve. Maceió está em greve, ainda continua em greve, né? Eu falei que entrou, agora ainda continua em greve. Então também é uma realidade completamente diferente. Tá entendendo? Então é interessante. Então eu gostaria que vocês dessem uma olhada, tá legal? Então, quem abrir o primeiro tópico, tá? Coloque lá depois, tá? Coloque somente um tópico e depois só vai respondendo e colocando o seu. Não, vou deixar bem claro. Não que você tenha que, na verdade, ficar sempre na ideia do cara, da pessoa. Você pode mudar e trazer a tua contextualização para outro foco que foi dado na segunda. Aí isso que é legal. É você contextualizar tua, o teu pensamento, a tua ideia. É isso que a gente quer. Tá legal? Então, essa nossa primeira, ela vai valer 30 pontos. E a nossa nota mais próxima vai ser a nossa tarefa. Tá? Vai ser 70 pontos. Já falei para vocês que as atividades têm que ter um somatório de 100 pontos, né? Cada semana tem que ter um somatório de 100 pontos, tá? E estará disponível no ambiente a mesma coisa, tá? Olha só, cada aluno deverá produzir uma síntese no máximo. Professor, posso fazer de 3 páginas? Pode, moçada. Porque como vocês podem usar o que vocês já têm de um tutor, e se tiver dentro das nossas temáticas, tá? Tá legal? Não vão me fazer coisa também muito diferente, tá? Vocês podem, tá entendendo? Até pra gente dar uma ideia. Mas não faça muito grande porque são muitos alunos e para corrigir fica muito grande. Também a gente não tem como, na verdade, dar uma atividade e depois demorar muito tempo para dar a resposta para vocês. Tá legal? E a gente tem que corrigir de forma que seja, como se diz, de forma real, né? A gente tem que ler o trabalho de vocês. Não é simplesmente porque postou vai ganhar a nota. Tá? Então é o seguinte, no máximo, não vamos engessar, mas tem um engessamento aqui. Não pode ter não pode ter, na verdade, menos de meia página. Tá? Não vou ficar brigando com vocês, mas vocês também não vão chegar para mim, eu fiz aquele pum, esporrar para nós. Não faz assim não, pô. O texto não poderá contar menos de meia página, caso contrário, perca 30 pontos. Deixar bem claro isso. Tá? Eu acho que uma proposta, tá? Um sistema, um resumo que vocês possam fazer, tá? Uma síntese que você pode fazer até do material que vocês propõem, tá? Pode ter no máximo 2 páginas, entendeu? Mas não ter também uma coisa de meia página,
porque aí você está brincando com a gente, né? Aí, pô, matemática não se... Claro que a pessoa pode ter uma síntese do caramba, mas, tá? Se puder ser referenciada, muito bem, porque você já usa a referência para o trabalho posterior de você. Assim deverá ser apresentada a sua opinião profissional sobre o tema estudado. Além de você colocar a questão teórica, coloque a sua posição. Por que não coloca a sua posição? Concordo, não concordo? Acho viável, não acho viável? Tem relevância, não tem relevância para o meu contexto, que eu, na verdade, aplico na minha sala de aula? Não sei. Aí é com vocês, tá? Após a postagem científica, deverá... e não é só postar. Você deverá também ler a síntese, como elas são pequenas, você deverá pelo menos 2 contribuições em outra síntese. Nesse caso, cada um tem que colocar num tópico. Todo mundo está entendendo ou não? O fórum é uma discussão geral, a tarefa não. Então cada um coloca dentro de um tópico, porque é uma questão pessoal de cada um. Então cada um abre um tópico e coloca. Quando você tiver 2, 3, 4, 5, você posta a sua e dá uma lida no outro e dá sua opinião sobre a opinião do trabalho do outro. Tá? Eu acho que não está complicado, moçada. Não está complicado. Tá? É lógico que quem postar primeiro, botar o tópico dele primeiro, ele vai ter que esperar e vir outra vez para poder comentar dos outros 2 colegas. 2 colegas diferentes. Essa interação. Professor, tem que ter meia página, tem que ter... Não, o comentário teu é apenas um comentário seu sobre a postagem do outro. Não tem nenhuma regra para o comentário. Todo mundo está entendendo ou não? Existe regra para a tua postagem, que é não ter menos de meia página e, teoricamente, não ser superior a 2 páginas. Mas não tem regra para os seus comentários, as suas 2 contribuições ou inserções, qualquer termo que você queira usar aí. Tá? A interação deve ser feita em forma, tá legal? Tira esse texto, você pode respondendo ele, entendeu? Respondendo a sua postagem, tá? Então aqui, dos 3 assuntos que eu coloco, aí você fala assim, mas professor, só coloca só a temática. Não, eu tento, na verdade, colocar algumas questões de cada um deles, tá? Apenas para ajudar vocês, para vocês também não ficarem aquela coisa, só coloca, eu vou procurar o quê? Então, eu tento colocar aqui uma ideia de cada uma das 3 temáticas que pode ajudar vocês no trabalho de vocês, tá? Cada um deverá criar um tópico individual, acabei de falar para vocês, e postar assim. Após deverá dizer 2, 3 contribuintes para a discussão iniciada, tá? Tudo bem? Então essas são as 2 atividades que a gente coloca para vocês. A terceira semana tá oculta para vocês. Vocês não conseguem ver. Tá aí. Moçada, falei pra caramba, 10h34, passei 4 minutos do meu previsto, apesar que a aula é até 11 horas, mas eu troço, tá? Vamos lá, turma, algum comentário? Professores tutores, por favor, vocês têm algum comentário a respeito da ação deles da semana passada, tá? Tá, Clara? Tá, por favor, tá? Tem algum comentário, por favor, professor Marcos? Tem algum comentário a respeito da ação deles da última semana? Professor, bom dia a todos os alunos, alunas. Bruna, Teve Bruna. apenas... Oi, diga mais, desculpa. Bom dia também, professora Bruna. Só a questão em relação a dúvidas quanto a essa atividade, a segunda, né? Mas o senhor já esclareceu. Eu queria aproveitar, professor, porque os alunos estão colocando aí no chat que
não conseguem acessar o link da ata. Eles, quando clicam, diz que essa ata se refere à aula passada. E a aluna Liliane, ela é aluna que ela veio de uma outra disciplina, teve uma dificuldade, está com a gente. Só que ela é do polo de Palmeiras. Aí também ela está tendo uma dificuldade para marcar o polo que ela pertence. Tá, tudo bem. Se vocês abrirem lá o primeiro link, Tem tem dizendo que é sobre as duas aulas, a ata de presença. É da data 10, se não me engano, e 17. 17. É isso que eu tenho. Eu particularmente, eu, eu já estou incluindo aqui Palmeiras dos Índios. Palmeira dos Índios. Olha, eu já, na verdade, eu já coloquei, tá entendendo? Então, e tem várias pessoas que estão respondendo, Marco, o questionário. Deixa eu ver aqui. No caso, professor, quem respondeu o outro, precisa responder esse também? Não, só responder esse, tá? Tá Ok. entendendo? Porque quando você responde é o mesmo, entendeu? Então vai com a data de hoje. Ó, a Laudeci, o Jonathan, o Ednilton, o Marco, o José, a Lidiane, a Ana Lúcia, Marcos Vinícius, João Pedro, Maísa, Ionara, Meikson, André, Viviane, Rosicleide, Antônio, Alex, Regineide, não sei, Fernanda, Benedito, Rosenildo, Wesley, Lidiane, Arthur, Lidiane, novamente, Silmara, essas todas responderam a aula de hoje, entendeu? Tá? Responderam Meu com. nome não tá, professor Allen Sandy. Também respondi. Tá? Se você entorce, bota lá de novo, entendeu? Sem problema nenhum, tá legal? Tá? Eu, com relação à Palmeira dos Índios, a aluna de Palmeiras, ela viu lá se ela abrir agora, parece que eu já coloquei Palmeira dos Índios também. Quem abriu agora e viu Palmeira dos Índios? Oi, professor. Bom dia, pessoal. Já tá lá. Já tá lá, né? Pô, Sim, que está. bom, que bom, que bom. Coloquei o link aí novamente. Tá? Eu então já botei Palmeiras lá, entendeu? Então a aluna pode, tá, Marcos, colocar lá o nome dela direitinho, tá? Tudo bem? É, Marcos, mais algum problema? Não, professor. Tranquilo? Tá? Tá no. Lidiane, tá no. Essa ata, na verdade, né? Tá lá no chat. Tá? Bruna, quer falar alguma coisa sobre o teu polo? Alguma dificuldade na primeira semana? A turma não abriu o fórum de dúvida. A primeira turma que não abre fórum de dúvida, moçada, ou nós estamos muito bem, né, Bruna e Marcos, né? Ou a coisa tá pegando para todo mundo, entendeu? Ninguém abre nada, ninguém fala que está com dúvida, dificuldade. Oi, professor. Você já esclareceu, né, muito assim, dos questionamentos e a inserção de vários tópicos no fórum, eu acho que foi o que ficou confuso, né? Mas agora, quando o senhor explicou, eu acredito que eles entenderam melhor, né? Mas eu lembro que na última aula você pediu para abrir, né, apenas um, enfim, respondendo só aquele, né? Mas é, as outras questões, eu acho que está tudo dentro dos limites, né? A gente já está conseguindo resolver, Tá. viu? O Bruna e Marcos, não vamos deixar para depois, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar comigo. Não, aquilo que eu falei, não tem horário, não tem dia, tá? Se eu puder responder, eu respondo na hora as questões de vocês, tá legal?
Turma, vamos lá, interagir, vamos lá. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma pergunta com relação às atividades dessa semana, da segunda semana? A mim tudo tá ok, professor, até agora. Então, vamos lá. Então, se para todo mundo está satisfeito, então para todo mundo, vamos terminar então a aula, tá? Eu vou